Vamos que vamos, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta sexta-feira, né? Uma sexta-feira, é claro, muito boa para o torcedor vascaíno diante de tudo aquilo que vem acontecendo há muito tempo, inclusive eu digo aqui há anos que o torcedor não vive um período de lua de mel tão bom com o Vasco como neste atual momento. 11º colocado do Campeonato Brasileiro, 8 pontos de distância da zona do rebaixamento, 6 pontos de distância para o G6. Estatísticas feitas por algumas universidades, portais, confirmam que hoje o Vasco tem mais chance de chegar a uma Libertadores do que ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. 3 vitórias seguidas, um técnico que hoje é o Rafael Paiva, que vem fazendo um trabalho excepcional no profissional do Vasco da Gama. Anúncio de Felipe Coutinho. Olha, vascaína, tanta coisa boa, porque eu tenho que parar aqui, senão poderia continuar falando, porque tem Souza, tem Teixeira, tem a 777 confirmando que vai vender as suas ações, então é um momento muito bom para o torcedor vascaíno. Porém, meu amigo, olha só, eu te falo, tá? Não vai parar por aí não, porque essa fase de lua de mel tem de ser ainda maior para o Vasco da Gama. Nestes últimos minutos de sexta-feira, tivemos algumas informações importantíssimas sobre o futuro do nosso Vasco. Porque o Vasco hoje é um elenco que vem competindo. É um elenco que pontua no Campeonato Brasileiro. Porém, é importante falar, é um elenco que precisa de peças. É um elenco que precisa ser qualificado. É um elenco que precisa de um zagueiro. É um elenco que precisa de um atacante reserva, né, para o Pablo Verratti. Inclusive o Cleiton vai sair, a gente vai comentar sobre isso. E o Vasco vai ao mercado buscar esses jogadores. O Coutinho chegou e o Pedrinho confirmou que outros nomes chegarão, além do atacante que hoje retorna ao nosso Cruz Maltino. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui neste Boa Noite Gigante. Vamos falar sobre o atacante também argentino, Andrés Vombergar, um nome que o Vasco da Gama formalizou uma proposta nestas últimas horas de sexta-feira. Falaremos também sobre Pepe, zagueiro da seleção de Portugal, titular absoluto da Eurocopa, vestindo a camisa da seleção de Portugal. É um nome que o Vasco da Gama também vem tentando a sua contratação, ou seja, o Vasco está se movimentando, no mercado exatamente para isso. E a gente, é claro, vai falar sobre tudo com vocês aqui agora, neste Boa Noite Gigante. Então, meu amigo torcedor, um Boa Noite Gigante agitadíssimo, movimentadíssimo, com muitas novidades, muita informação que você, é claro, jamais poderá perder. Show, Vascão! Então, é claro, antes de começar, como a gente sempre faz aí no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Se inscrevam aí no nosso canal, ajudem, é claro, o nosso crescimento. Nós contamos muito com a ajuda de todos vocês. Você aí que curte, inclusive, né, o nosso conteúdo, peço uma ajuda maior, porque o YouTube ele não está notificando os nossos vídeos, os nossos últimos vídeos não foram notificados. Então, a sua inscrição, mas principalmente nesse momento, tá? O seu like, ele é fundamental para nós. Então, se você é um inscrito do nosso canal, você curte o nosso canal, mas não tem o costume de deixar o seu like, nesse momento deixe o seu like aí e ajude o nosso crescimento. Nós contamos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante falando sobre mais uma baita de uma notícia, né? Que o Vasco, volto a repetir, vive essa lua de mel. A gente venceu o Corinthians na quarta, vencemos o Inter no domingo, vencemos o Fortaleza na quarta-feira passada. São 3 vitórias consecutivas. Temos o anúncio do Felipe Coutinho. Amanhã, São Januário, com ingressos já esgotados para a apresentação de Coutinho para o torcedor. Não há momento melhor para hoje ser um torcedor do Vasco da Gama. E teremos um jogo muito bom de se ver, de se assistir, que será na quarta-feira que vem. O Vasco enfrentará a equipe do Atlético Goianiense dentro do estádio Antônio Ascioli. Um jogo que, quando se inicia o Campeonato Brasileiro, se espera ao lado do Vasco, olhando pelo Vasco, um jogo difícil. Sempre foi muito difícil enfrentar o Atlético Goianiense, em Goiânia. Aquele caldeirãozinho do Antônio Ascioli é famoso. Mas o Atlético Goianiense vem muito mal das pernas. Hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com poucos pontos, conquistados no Brasileirão. São apenas aí 11 pontinhos conquistados. Das últimas 5 partidas são 3 derrotas e 2 empates. E é uma equipe que, jogando como mandante, ainda não conseguiu conquistar nenhuma vitória.
São empates e derrotas jogando dentro do estádio em Goiânia. Então é claro, o Vasco vivendo esse grande momento, o Atlético vivendo esse mau momento, não poderia ser diferente. Ingressos destinados ao torcedor vascaíno em Goiânia foram esgotados nesta tarde de sexta-feira. Então se espera que nesta próxima quarta, em Goiânia, dentro do estádio Antônio Ascioli, a torcida do Vasco faça uma linda festa. Uma linda festa para aplaudir, para parabenizar o Vasco da Gama por esse bom momento e apoiar o Vasco pela busca da quarta vitória consecutiva. E também, é claro, para assistir de perto Felipe Coutinho, o novo reforço do Vasco da Gama, que foi anunciado na quarta, apresentado ontem para a imprensa, né, vascaína, regularizado hoje à disposição para o jogo de quarta e, no caso, amanhã, apresentado ao torcedor Cruz Maltini. A expectativa também é que novos anúncios aconteçam. A expectativa é que o quanto antes, ainda neste final de semana, Souza e Alex Teixeira também possam vir a ser anunciados pelo Vasco da Gama. Hoje, sexta-feira, foi dia tanto do Souza quanto também do Alex Teixeira passarem por reavaliações fisicais. Os dois atletas passaram por essa avaliação, importante para, caso aprovado, venham a ser anunciados como os novos reforços do Vasco. Fizeram aí testes físicos nessa sexta-feira. Felipe Coutinho realizou algumas atividades no CT Moacir Barbosa também antes. A gente chegou a mostrar algumas imagens dessa atividade do Coutinho no Fala Gigante. Então, Coutinho anunciado e agora o próximo passo é anunciar também Souza e Alex Teixeira para quarta-feira contra o Atlético Goianiense dentro de Goiânia. Todos os jogadores estarem à disposição do técnico Rafael Paiva. Amanhã, inclusive, né, será o dia aí de reapresentação do elenco e se espera já com Souza, já com Coutinho, já com Alex Teixeira, com Emerson Rodrigues, todos aí à disposição do técnico Rafael Paiva. Show de bola, o paivismo, né, como vem sendo falado, tá aí com a corda toda na máxima o nosso Vasco da Gama de Rafael Paiva. E prosseguindo aqui, torcedor, vamos trocar uma ideia com vocês sobre mercado, porque foi uma sexta-feira muito movimentada também com relação ao mercado da bola, tá? Uma sexta-feira aí muito agitada, de muitas novidades, muitas informações. E o que eu tenho a trazer aqui a vocês nesse momento com relação principalmente a saídas, tá? Foi confirmado hoje que o Ulisses, jogador aí do Vasco da Gama, que tinha contrato com o Vasco até o final deste ano, um atleta cria das categorias de base do nosso Gigante da Colina, estava emprestado ao Nacional de Portugal. Esse atleta foi emprestado pelo Vasco da Gama ao Nacional de Portugal ainda na temporada passada e tinha um contrato com o clube apenas até o final deste ano. Havia aí no Vasco da Gama, né, a possibilidade de ter o retorno do Ulisses agora no meio dessa temporada, contar com um jogador até o final do ano. É um atleta que teve 33 partidas com a camisa do Nacional, então foi-se muito utilizado, um atleta que disputou a segunda divisão inclusive do futebol português com esse clube, mas o Vasco optou aí por não ter o retorno do Ulisses e rescindir o contrato com o jogador. O Vasco rescindiu o contrato com o Ulisses, ele fica em definitivo agora no Nacional de Portugal, um jogador aí de 24 anos de idade, que de fato, pelo profissional do Vasco da Gama, não teve muitas oportunidades, mas está conseguindo ter o seu destaque em terras portuguesas. Assinou um contrato com o Nacional até o final de 2028 e o Vasco mantém 35% dos direitos econômicos do jogador. Então aí um bom atleta, um bom nome, cria da base do Vasco, a gente espera ter destaque por lá. Ele inclusive hoje mesmo nas suas redes sociais falou, né, sobre o Vasco e disse assim: hoje encerra um capítulo importante da minha carreira como profissional. O Vasco me abriu as portas e realizou meu maior sonho, virar profissional em um clube gigante. Agradeço a todos os profissionais com quem tive o privilégio de trabalhar no clube e também a essa torcida incrível que é a essência do clube. Obrigado, Gigante da Colina. A gente, é claro, né, deseja aí todas as sortes do mundo a Ulisses, que ele se destaque, brilha e represente aí, né, o que é de fato ser um torcedor do Vasco em território português. E falando ainda em saídas, há a possibilidade de, não a possibilidade apenas, como há o desejo do Vasco de que o nome esteja de saída nesses próximos dias, que é o Cleiton, jogador aí que o Vasco comprou, né, o nome de Alexandre Matos, de Ramon Dias, de Lúcio Barbosa, de 777. O Vasco pagou à época quase 18 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos desse atleta após uma temporada de destaque com o Casa Pia. Um jogador que no futebol brasileiro chegou a passar por Vila Nova e Coritiba, nunca com destaque, mas que indo a Portugal conseguiu pela primeira vez aparecer um pouquinho para o futebol e o Vasco teve a coragem de pagar esses 18 milhões de reais no atleta. O jogador não vem sendo relacionado, inclusive nem sequer foi para a partida contra o Corinthians nessa última quarta-feira. Ele foi afastado do elenco principal do Vasco da Gama e nesse momento treina separado no CT Moacir Barbosa. É um jogador que hoje, Rafael Paiva, Felipe, todos aí os profissionais que atuam no departamento de futebol do Vasco entendem
que é um atleta que o Vasco da Gama não pode mais contar para a temporada de 2024. Hoje, internamente, o Vasco busca aí um empréstimo do jogador. Um empréstimo até o meio do ano que vem. E é claro, né, se teve um mercado que Cleiton se destacou, foi o mercado de Portugal. E se tem um mercado que nesse momento o Cleiton tem força, é exatamente o mercado de Portugal. O Vasco, nesse momento, vem tentando aí negociar o jogador e é o clube que é o Rio Ave interessado na contratação do atleta. Até o momento não houve nenhum avanço, até o momento não houve nenhuma negociação aí que quase fechou, mas há sim conversas entre Vasco da Gama e o Rio Ave para o negócio entre Cleiton Silva, né, e o clube português. A gente vai ficar de olho, vai ficar ligado aqui nessa situação, mas realmente é um desejo do Vasco da Gama hoje liberar o Cleiton. O Vasco entende que esse jogador não pode mais fazer parte do elenco, por conta aí das características do atleta e até para tentar recuperar o investimento feito no início do ano por esse jogador. E o Vasco até já busca um substituto, porque não tem lógica. O Vasco hoje tem o Verratti e o Cleiton como centroavante. Se o Cleiton sair, o Vasco vai ter que buscar uma peça de reposição para o Cleiton. Para o Cleiton e uma peça de substituição para o atacante Pablo Verratti. E que bom que o Vasco está tentando isso e tem buscado um jogador exatamente do mesmo, não nível, tá? Porque é difícil falar que é do mesmo nível, mas com características semelhantes ao Pablo Verratti, que é o Andrés Vombergar. O Vasco da Gama, ele está analisando e a informação é que, inclusive, o Vasco já até formalizou uma proposta pelo atacante também argentino, porém naturalizado esloveno, de 29 anos de idade, que já atuou pela seleção do seu país e que na última temporada vestiu a camisa do Al Ittihad Kalbah. Foram 10 gols e 3 assistências em 31 partidas. Ele pertence ao San Lorenzo da Argentina, onde tem aí mais de 11 gols marcados e 4 assistências, e teve emprestado ao mundo árabe nessa última temporada. O Al Ittihad Kalbah até vem tentando negociar a permanência do Andrés Vombergar, mas o Vasco da Gama formalizou essa proposta ao São Lourenço e sai na frente pela contratação do jogador. Além do Vasco, alguns outros clubes aqui do futebol brasileiro também têm interesse na contratação do atleta, mas é claro, como o Vasco formalizou a proposta, há uma grande expectativa de que o Vasco consiga a contratação do mesmo. Essa informação aí foi dada pelo jornalista César Luiz Merló, do TYC Esportes. Inclusive, ele ainda complementa que domingo, Andrés Vombergar vem ao Brasil. Ele vem não para assinar com o Vasco, mas para definir aqui em território brasileiro o seu futuro. Como a gente acaba de informar a vocês, além do Vasco, outros clubes também estão interessados no jogador. Ele vem aqui no Brasil exatamente com esse propósito, definir qual será o seu clube a partir do segundo semestre de 2024. O mercado hoje do futebol brasileiro é um mercado que encanta, é um mercado forte, um mercado muito fomentado, é o desejo de muitos, né, vestir a camisa aqui de um clube do Brasil, e o Vasco formalizando a proposta, é claro, né, que sai na frente pela possibilidade de uma contratação. Então Vasco buscando aí já um substituto para Pablo Verratti com a saída iminente do atacante Cleiton, muito provavelmente de volta ao futebol de Portugal. Gosto muito, tá? Só para dar aqui a minha opinião, acho muito legal essa saída do Cleiton do Vasco e a chegada de jogador com características semelhantes ao Pablo Verratti. Inclusive, comentei num vídeo meu, né? Não tem muita lógica a gente ter o Verratti, que é um jogador com a principal característica, a bola aérea, e o Vasco, quando pede o Verratti, entra um Cleiton, que é um jogador que não tem como característica a bola aérea. Muito pelo contrário, é um jogador do terço final, de bola na frente, que tem essa característica de fazer o facão, que é a principal característica do Cleiton. A gente sempre falou isso, o que não tem nada a ver com o Verratti. Então o Vasco troca assim 6 por um jogador, não é 6, né? Mas o Vasco troca um atleta de um perfil e tem no banco um jogador com um perfil completamente diferente, o que eu não acho muito legal. E o Vasco agora, com o Andrés Vombergar, tenta buscar exatamente um atleta para substituir o Verratti, com características muito semelhantes a ele. E como vai trazer o Andrés Vombergar, o Vasco também tem outras prioridades no mercado. E o Pedrinho, ele deu uma entrevista coletiva, né, ontem, falando exatamente sobre isso, sobre os próximos passos do mercado, do Vasco da Gama, perdão, no mercado da bola. E a gente traz aí as palavras do Pedrinho a vocês. A gente precisava de um homem de beirada. Tem outras posições que eu não falo justamente por uma questão de respeito e ética ao elenco, mas é uma observação boa para fazer, que assim, uma negociação que nós estávamos fazendo com um jogador que joga fora do país e que foi definitivo para ele não vir, foi a questão da violência. Então assim, isso embargou muito Mas qual violência? Da torcida do Vasco ou do Rio de Janeiro? Não especificamente da torcida do Vasco, não. Da torcida de uma forma geral, do Brasil. Ele tinha medo por causa da família.
Então, assim, a gente tem em busca aí, eu acho que mais 2 reforços, que eu não posso falar para você e não vou mentir, vou cravar os 2 reforços. São negociações sempre muito difíceis e a gente tem uma responsabilidade financeira ali para a gente não piorar ainda o fluxo de caixa. Mas a gente pretende ainda preencher com mais 2. Então, torcedor vascaíno, o Pedrinho cita e deixa muito bem claro, né, nas suas palavras, que tem 2 nomes que o Vasco da Gama tem interesse. 2 reforços. Quais são esses? Além, é claro, do Pablo Ambergar, que a gente trouxe a vocês, o Vasco busca outros 2 nomes para outras 2 posições. Que é um ponta, o Vasco vai atrás desse jogador no mercado, tem por interesse esse atleta. E também um zagueiro, que é a principal prioridade neste momento, nesta janela de transferência. Você pode falar, Lucas, e o primeiro volante? O volante que o Vasco da Gama teria que trazer. Souza vai reforçar essa posição, o Alex Teixeira vai reforçar a ponta esquerda. E no caso, o Emerson Rodrigues também vem para reforçar a ponta. O Vasco vai estar analisando o mercado em busca desse outro ponta. Mas hoje a principal característica mesmo é exatamente esse jogador para reforçar o sistema defensivo. É a prioridade do Vasco da Gama, o atleta para reforçar a defesa. Ele até cita que teve um nome que viria e que não virá mais por conta da violência no Brasil. Esse nome é o André Ramalho, tá? O André Ramalho tinha negociações com o Vasco formalizou uma proposta pelo André Ramalho. Havia uma grande expectativa no Vasco pela contratação do André, mas o André, ao conversar com a sua família, é o que acontece no futebol sobre esse retorno ao Brasil, ficou-se muito receoso sobre esse retorno em si. O André é alguém que foi-se do Vasco da Gama saiu do Brasil, né? Foi-se realmente para a Europa ainda muito jovem, passou praticamente toda a sua carreira na Europa, passou por Áustria, Alemanha e agora, nesse momento, na Holanda. Então está acostumado com a Europa. E para a Europa, o Brasil é um país muito violento. E principalmente o Rio de Janeiro. Então, ao conversar com a sua família, foi-se feito um grande questionamento sobre esse retorno ao Brasil. E principalmente ao Rio. Então, o André tinha sim proposta do Vasco. Havia sim um grande interesse no Vasco. Mas pelo fato do Rio ser uma cidade muito conhecida por conta da violência, o André optou por aceitar a proposta do Corinthians, que também foi feita a ir a São Paulo ao invés do Rio de Janeiro. Então o Pedrinho fala, né, que o jogador desistiu do Vasco em razão da violência do Brasil. Não desistiu do Vasco em relação à violência do Brasil em si, mas do Rio de Janeiro, que envolve, é claro, o Brasil, e ele vai fechar com o Corinthians. Esse atleta é o André Ramalho. A informação é que a gente tem é que nem sequer a família dele queria voltar ao Brasil. Para voltar, era melhor ir a São Paulo. Mas significa, evidencia que o Vasco vai ao mercado por um nome de peso. O André Ramalho é um nome de peso. E a gente teve informação agora há pouco, dada inclusive pelo GE, através do jornalista Tébaro Schmidt, que o Pepe, jogador da seleção de Portugal, que nessa última temporada vestiu a camisa do Porto, assim, baita de um nome, tá? Com uma carreira extraordinária, né? Jogador aí que nessa última temporada do Porto vestiu a camisa do Porto em 34 partidas. Para você ter noção, 41 anos de idade, então tá no auge físico, mesmo com 41 anos. Foi titular absoluto da Eurocopa com a camisa da seleção de Portugal. Porto, Real Madrid, é uma carreira assim absurda, né? Do Pepe. É um jogador que está livre no mercado a partir dessa próxima temporada. Acabou o seu contrato com o Porto até o momento. Ele não definiu qual será o seu futuro. E o Pepe é um jogador com naturalidade portuguesa. Ele é natural do Brasil. Então ele é brasileiro, mas se naturalizou português. Ele é natural de Maceió. E o Vasco da Gama, de acordo com informações, abriu negociações com o Pepe. O Vasco chegou sim a avançar nas negociações. Os primeiros contatos feitos entre Vasco da Gama e Pepe foram muito positivos. Tanto ele quanto seu staff sinalizaram positivamente para que as partes abrissem a negociação. Mas logo em seguida, o Pepe, de acordo com informações do Tébaro Schmidt, acabou dando para trás. Informações é que o lado familiar também pesou na escolha do Pepe de voltar ao Brasil, né? Esse caminho aí de regresso da Europa para cá é algo que vem complicando muito a vida dos clubes do futebol brasileiro. Então, nesse momento, as coisas, informações que temos é que esfriaram. Mas o Vasco, de fato, buscou o Pepe e abriu negociações com o Pepe. Qual a importância de a gente trazer essa informação aqui para vocês? Pois mais do que nunca evidencia qual é o objetivo do Vasco para essa posição de zagueiro. É André Ramalho e Pepe. E a gente comentou aqui com vocês também um terceiro nome, que foi o Doria, que acabou fechando com o Atlas do México. São 3 nomes muito grandes. O André Ramalho é um nome muito grande, campeão holandês com o PSV. Pepe é um nome gigantesco, carreira fala por si só. E o Doria também é um zagueiro de uma carreira muito grande. Começou muito bem no Botafogo, fez carreira na Europa e agora está atuando muito bem no futebol mexicano. Foi comprado por mais de 15 milhões de reais pelo Atlas do México. Então, o que isso significa?
que o Vasco está no mercado à procura de um grande jogador para o seu sistema defensivo. O Vasco vai investir pesado nesse zagueiro. Então é pra gente ficar de olho, que em breve aí teremos novidades sobre esse assunto. O Vasco tentou o Pepe, poxa, seria extraordinário ter esse atleta dentro do nosso elenco. Acabou não conseguindo, mas o Vasco voltará aí para buscar outros nomes. Show, Vascão! Te anima? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.